E é nesse cenário que vai surgir a figura de Sócrates. Sócrates, ele vai nascer nessa época do auge da democracia ateniense, ou seja, a democracia ateniense vai estar em seu auge, vai ser o momento em que o império naval, vamos dizer assim, de Atenas vai estar em seu auge. Vai ser a época também que vai nascer grandes pensadores e poetas de seu tempo, por exemplo, Sófocles e Eurípides. Então, Sócrates ele nasce nesse período de esplendor da Atenas. Ele vai ser um. Sócrates será filho de Sofronisco e Fainarete, não sei como se pronuncia. E Sócrates, ele provavelmente veio de uma família nobre, porque o Sócrates ele era opolita, né? Opólita, não sei como se pronuncia. O que quer dizer que o Sócrates ele era um cidadão que também fazia papel de soldado. Inclusive, é dito, né, que o Sócrates ele lutou na Guerra de Peloponeso, que foi a guerra entre Atenas e Esparta para decidir quem ficava com o domínio da Grécia ali, tá? Então, Sócrates ele era um cidadão guerreiro, aparentemente de família nobre, que viveu esse período ali da época da democracia ateniense, do auge da democracia ateniense, tá? E Sócrates, então, ele era um pensador, né? Ele gostava muito do estudo da filosofia, e em sua juventude o Sócrates ele vai estudar bastante os pré-socráticos. O que quer dizer que o Sócrates jovem vai ser um grande cosmólogo, ou seja, o Sócrates ele vai ler toda a cosmologia dos pré-socráticos, ele vai querer entender qual é a arqué, qual que é o princípio da natureza. E para isso, ele estudou a maioria dos pré-socráticos. Então, Sócrates vai passar por Tales, vai passar por Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, Parmênides, e vai conhecer cada uma dessas teorias. O Sócrates, então, esse jovem Sócrates, ele estuda muito bem os pré-socráticos, ele conhece muito bem a cosmologia e a filosofia pré-socrática, e ele se encanta especialmente com a teoria do nous de Anaxágoras. Relembrando, né, a teoria do nous de Anaxágoras, que a gente estudou anteriormente, é a teoria que diz que a ordem do universo não pode explicar a si mesma. O que quer dizer é o seguinte, que se existe ordem no universo, e isso é evidente pelos sentidos, então é necessário que haja um ordenador, porque o universo não pode ter ordenado a si mesmo do nada, certo? Então deve haver um ordenador, e esse ordenador seria um princípio inteligente e material, a qual Anaxágoras chamou de nous, o qual futuramente inspirará o Demiurgo na filosofia de Platão. Então, essa teoria do nous, do Anaxágoras, que foi esse pensador pré-socrático, vai encantar especialmente o Sócrates, ele vai ficar encantado com essa teoria, ele vai achar muito bela essa teoria, só que depois, de certo modo, o Sócrates, ele cai na real e ele percebe que o Anaxágoras, ele usou dessa teoria, ele formulou essa teoria para explicar um problema filosófico da época dele, que era o problema do movimento em vértice. Não vou entrar em detalhe do que seria o movimento em vértice, mas basicamente era um problema da filosofia naquela época, da cosmologia naquela época, e aparentemente o Anaxágoras ele só criou essa teoria do nous para conseguir preencher esse problema, né? Para conseguir resolver esse problema. Então, quando o Sócrates percebe isso, ele meio que se revolta com a filosofia do Anaxágoras, ele perde o apreço pelo estudo dos pré-socráticos, e aí ele vai se voltar agora a um estudo mais antropológico, a um estudo mais do homem, tá? Justamente por essa decepção com os pré-socráticos, né? Com essa questão da teoria do nous do Anaxágoras. Só que essa, vamos dizer assim, conversão definitiva do Sócrates só vai ocorrer finalmente e definitivamente a partir de um acontecimento que é de grande importância e de grande e que é muito contado, né, quando se fala de Sócrates, que é a questão do oráculo de Delfos. Então, Sócrates tinha um amigo chamado Cairofon, e o Cairofon, certo dia, ele foi ao oráculo de Delfos. O oráculo de Delfos de certo modo, essa figura da Grécia Antiga, na Atenas Antiga, que era basicamente onde haviam as previsões e era onde havia a sabedoria, né, da qual eram entendidos os gregos. Ou seja, os gregos eles colocavam muita fé no que dizia o oráculo de Delfos, que era de certo modo esse oráculo, era essa pessoa que dava
as suas previsões que apontava certas verdades que eram sabedoria somente do oráculo de Delfos, tá? Então, o Caerphon, ele vai para o oráculo de Delfos fazer perguntas para o oráculo de Delfos, e o Caerphon, ele admirava muito o Sócrates, ele achava o Sócrates muito sábio, muito inteligente, e ele vai lá e pergunta para o oráculo de Delfos se havia algum homem que fosse mais sábio do que Sócrates. E então, nesse momento, o Caerphon, ele se choca com a resposta do oráculo de Delfos. O oráculo de Delfos diz a Caerphon que Sócrates é o homem mais sábio da Grécia, que é o homem mais sábio daqueles tempos. Então, Caerphon, ele sai do oráculo de Delfos assim, correndo, depois de saber essa verdade que foi revelada pelo oráculo de Delfos, e ele sai do templo dali do oráculo de Delfos, e ele vai correndo em direção ao Sócrates. Ele encontra o Sócrates e fala: Sócrates, o oráculo de Delfos te considera o homem mais sábio de toda a Grécia, de todos os nossos, de todo o tempo atual, né? Então, Sócrates, ele não acredita. Então, Sócrates, ele fica com dúvida. Fala, como assim? Como que eu sou o homem mais sábio de todos se eu não sei nada? É aqui que vai surgir a famosa frase de Sócrates. É aqui que vai ser atribuída a Sócrates aquela frase a qual todos nós conhecemos quando tratamos de filosofia, que é a frase "só sei que nada sei". Quando o Caerphon chega a Sócrates e diz que ele é o homem mais sábio, Sócrates, ele fica confuso, porque ele não se acha sábio. Então, ele reconhece a sua própria ignorância e percebe que aquilo que ele sabe, de fato, é apenas um mísero ponto em um mar de conhecimento enorme. Só que o Sócrates, é justamente essa humildade dele em saber, em se reconhecer como um ignorante, é justamente essa humildade dele em se reconhecer como ignorante que o faz sábio. Ou seja, é isso que quer dizer a frase que é atribuída a ele, "só sei que nada sei". Ou seja, quando Sócrates diz que só sei que nada sei, ele está admitindo a ignorância dele, só que ao mesmo tempo ele admite a sabedoria dele, porque a sabedoria dele é justamente a humildade dele em admitir a sua própria ignorância. E é isso que o Sócrates percebe que, segundo o oráculo, faria dele o homem mais sábio de todos. Ele não era o homem mais sábio no sentido de que ele tinha e detinha todo o conhecimento. Não, Sócrates não detinha todo o conhecimento. Mas Sócrates era humilde no seu pensar e ele se reconhecia como ignorante. E isso só fazia ele como o homem mais sábio. Ou seja, o próprio fato dele reconhecer a ignorância dele tornava ele um homem sábio. E é daqui que vai surgir aquela frase, né? "Só sei que nada sei". Essa frase, de fato, nunca foi atribuída... quer dizer, essa frase nunca foi dita por Sócrates verdadeiramente, né? Não há em nenhum diálogo platônico, que é a principal fonte pela qual nós estudamos Sócrates, não há em nenhuma parte dos diálogos platônicos onde Sócrates diga essa frase. Mas ela é uma frase atribuída a ele justamente por representar muito bem o que... justamente por representar muito bem essa situação a qual eu acabei de escrever, né? Dessa questão da humildade dele e do reconhecimento da ignorância dele. Então, após esse acontecimento, desse ocorrido com o oráculo de Delfos, Sócrates vai definitivamente agora se tornar um pensador. Sócrates, ele, como eu havia dito, ele passa por um processo de conversão, entre aspas, no sentido que ele deixa a filosofia pré-socrática, principalmente e definitivamente após esse acontecimento do oráculo de Delfos, e agora ele vai se dedicar a um estudo mais antropológico, a um estudo mais voltado ao homem, largando de vez o estudo do cosmos e do universo. Então, Sócrates passa por essa conversão, vamos dizer assim, e Sócrates descobre que a vocação dele é basicamente questionar e tentar encontrar a verdade. Sócrates, a partir do momento em que ele se reconhece como ignorante, ele diz: tá, agora que o oráculo de Delfos me reconheceu como um homem sábio, mas justamente porque eu não sou sábio e admito isso, eu preciso agora buscar de fato a sabedoria. Então Sócrates, ele, a partir desse momento, passa a se dedicar e se debruçar em
tentar encontrar a verdade e a sabedoria. Então, a partir desse momento, a partir desse fato do oráculo de Delfos, Sócrates passa a questionar e buscar a verdade com muito mais afinco, e ele vai começar a questionar muita gente, que é o que a gente vai ver a seguir na filosofia dele.